Eu vou dar sequência, né? Porque a questão 15 é uma questão que também envolve as medidas de tendência, na verdade, medidas de dispersão. Aquela era a tendência central, essa é dispersão. Dispersão eu não cheguei a trabalhar ainda, mas nessa questão aqui é muito simples. Ele dá um problema onde você tem 4 lutadores, né? E é feita uma pesagem com esses lutadores, né? São feitas 3 pesagens. E depois eles fazem uma média, eles determinam uma mediana e eles determinam o desvio padrão, né? Média e mediana, eu acho que vocês já ouviram falar, desvio padrão não. Bom, a questão toda é o seguinte: pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular, quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão aí no quadro. Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. E ele quer saber justamente quais são os atletas que vão se enfrentar na primeira luta. Então, quando você olha uma questão dela, olha uma tabela como essa, você já fica preocupado. Meu Deus, quanto número, quanta conta, como é que eu vou resolver isso? Bom, primeiro vamos entender um pouquinho sobre o que são medidas de dispersão. Medidas de dispersão são parâmetros estatísticos utilizados para determinar o grau de viabilidade dos dados de um conjunto de valores. A utilização desses parâmetros tornam a análise de uma amostra mais confiável, visto que as variáveis de tendência central, como média, moda e mediana, muitas vezes escondem a homogeneidade ou não dos dados. Por exemplo, se você pega e tira 5 na primeira prova, 5 na segunda prova, 5 na terceira prova, 5 na quarta prova, a sua média é 5. Agora, se você tirou 1 na primeira, 9 na segunda, 2 na terceira, 8 na quarta, quando você for fazer a média, vai dar 5 também. Se você tirar 0 na primeira, 0 na segunda, 10 na terceira, 10 na quarta, a sua média também é 5. Então, a média, ela não te diz nada com relação à regularidade. Se você for analisar, olhando só para a média, não tem como dizer qual dos 3 alunos é mais regular, porque a média dos 3 é 5. O que vai determinar essa regularidade é a medida de dispersão. Essa regularidade vai dizer a variação das suas notas. Se você tem uma variabilidade muito grande, significa que você tem uma homogeneidade muito pequena. Por exemplo, o cara tirou 0,10, 0,10. Esse cara não é homogêneo, ele tira 0 e tira 10, gente. Agora, aquele que tira 5, 5, 5, esse cara é regular. Então, eu diria que a dispersão desse cara é 0. Ele tirou todas as notas iguais a 5. Então, quanto menor a dispersão, mais regular é o aluno. Quanto maior a dispersão, menos regular é o aluno. Bom, as principais medidas de dispersão são amplitude, que seria a diferença entre o maior e o menor resultado. Por exemplo, o cara que tirou 0 e 10, a amplitude dele é 100. Né? 0 e 100, no caso. A amplitude dele, não, 0 e 10, a amplitude é 10. O cara que tirou 2 e 8, né? Tirou 2, não, minto, ele tirou 0, tirou 1, 9, 2 e 8. Então o menor valor é 1, o maior valor é 9. Então a amplitude é 8, que é 9 menos 1. Então a amplitude desse cara é 8. O cara que tirou 5, 5, 5, 5, a maior nota é 5, a menor é 5. Quando eu fizer 5 menos 5, 0. Então a amplitude dele é 0. Ou seja, a amplitude é calculada pela diferença entre o maior resultado e o menor resultado. A variância, gente, ela é calculada através da soma dos quadrados dos desvios. Ou seja, o desvio
é cada valor menos a média, né? A fórmula vai aparecer aí já já. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. O coeficiente de variação, que é 100 vezes o desvio padrão dividido pela média. Tudo isso são medidas de dispersão. E todas elas, ó, tanto a amplitude, como a variância, como o desvio padrão, como o coeficiente de variação, são medidas para calcular essa dispersão entre os valores de uma amostragem. Então, gente, dentre todas essas medidas que ele deu, o que vai determinar o atleta mais regular e o menos regular é a unidade que mede a dispersão. Qual das medidas ali mede dispersão, gente? Média mede dispersão? Não. Mediana mede dispersão? Não. O que mede dispersão? É o desvio padrão. E como é que funciona? Quanto menor a dispersão, mais regular é a pessoa. Quanto maior a dispersão, menos regular é a pessoa, menos homogêneo é aquele atleta. Então, se você observar, o primeiro atleta teve um desvio padrão de 4,9. O segundo atleta, 8,49. O terceiro atleta, 4,08. E o quarto atleta, 7,87. Então, o que eu posso dizer? Qual dos atletas é o mais regular? É aquele que tem a menor dispersão. Então, o atleta 3 é o mais regular. Qual desses atletas é o menos regular? É o que tem a maior dispersão. Qual atleta teve a maior dispersão? O atleta 2, ou 8,79. Então, como o confronto é feito pelo atleta que tem mais regularidade e o atleta que tem menos regularidade, essa luta vai ser entre os atletas 2 e 3. O 2 é o menos regular e o 3 é o mais regular devido à medida do desvio padrão. Então, é um exercício relativamente fácil e simples, desde que você saiba que regularidade é uma medida de dispersão. O que é ser regular? Ah, o cara tirou 8 na primeira prova, 8 na segunda, 8 na terceira. Esse cara é regular. Se ele tirar 8, 9 e 10, ele é regular? Não. Ele não é regular. Ele até tem uma certa regularidade, a diferença é pouca. Mas o outro que tirou 8, 8, 8, ele é mais regular. Quanto mais próximos estão os resultados, mais regular eu diria que é aquela pessoa. Tá certo? É igual você fazer uma corrida. Você faz uma corrida, levou 15 minutos num dia. No outro dia você levou 20 minutos. No outro dia você levou 10 minutos. E um outro colega seu num dia correu 12 minutos, no outro ele correu 13 minutos, no outro ele correu 12 minutos de novo. Quem é mais regular? Você ou ele? Ele. Ele tem ali, ele está sempre correndo quase no mesmo tempo. Gastando sempre o mesmo tempo para fazer aquele percurso. Então ele é mais regular que você. O desvio padrão dele vai ser menor do que o seu. E o que determina a regularidade é medidas de dispersão. Quais são as medidas de dispersão? Variância, desvio padrão, amplitude, coeficiente de variação. Tá certo? Então essa questão é mais você saber o que é uma medida de dispersão. E que ela é o que mede regularidade. Tá certo? Muito bem.